Queridas irmãs, queridos irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Temos o suporte de São Pedro e Porto Ferreira, como vocês sabem. Estamos entrando na nossa aula número 36 de Astrologia Rosa Cruz, que sobe ao ar aos domingos. O tema de hoje, esclerose da alma. Ué, a alma pode ficar esclerosada? Na verdade, a esclerose começa na alma. O corpo é o último elo da corrente. Progressivo desligamento da casa do Pai, aonde há muitas moradas. Como nós somos caras de pau, filhos pródigos. A gente sai da casa do Pai, que tem muitas moradas, e vem aqui comer, gastar tudo, a nossa parte na herança, até chegar ao ponto de dormir ao relento comendo sobras e lavagem de porcos. Que escolha esdrúxula! Isso é uma esclerose. A tradição fala que nós já tivemos a nossa idade do ouro, passamos, decaímos para a idade da prata, idade de bronze, e atualmente estamos na idade do ferro. Estamos nos oxidando, enferrujando. E é o tempo, então, da escuridão espiritual, eclipse da alma, que é o avesso da mística que nós tratamos na reunião passada. O que é a mística ao contrário? A mística do avesso. Vamos falar disso agora. É o eclipse da fé, é o eclipse da esperança e do amor. O ser humano perdeu as virtudes paulinas, as virtudes teologais, porque se afastou da casa do Pai. Somos seres completamente perdidos na superfície da Terra, destruindo a superfície da Terra, destruindo a nossa casa celeste, nosso local planetário. Não, se a gente só se destruísse, ainda seria perdoável. A gente maltrata, tortura outras criaturas também. É incrível isso. A nossa violência indiscriminada. Olhando o mandala, nós temos o lado obscuro do signo de Peixes. Esse lado obscuro está vindo à tona na medida que Saturno ingressou nesse signo. Então, o signo de Peixes está, de certa forma, funcionando do avesso. O avesso da mística, que é a absoluta descrença, o absoluto desamparo, o absoluto desespero. E a proliferação dos falsos profetas. Cursos, lideranças, prometendo panaceias que não passam de grandes ilusões. Nesses momentos de desespero, onde as pessoas estão fragilizadas, aparecem, como nós já falamos, os oportunistas. Então, a humanidade está vivendo embaixo de um manto escuro. A consciência humana está envolta em sombras. A esterilidade do solo sagrado. A mística está em exílio. Portanto, nós perdemos o acesso ao contato místico. Pelo menos a grande maioria da humanidade. O que está em voga hoje é a teologia profana. O que é a teologia profana? Lamento falar isso, mas a Escola Rosa Cruz tem compromisso com a verdade. A teologia profana é a psicologia, a psiquiatria, que não cura absolutamente ninguém. Não reencaminha a Deus ninguém.
Essas ciências têm meramente a função de reinserir na sociedade quem está querendo se salvar. Você está lutando para fugir da matriz, vem alguém, um profissional, e te convence que você deve continuar vivendo e falando amém para a Matrix e aceitando todos os absurdos que a vida te propõe. Sem a mística, Deus fica reduzido a abstrações metafísicas, representações intelectuais, abstratas, que estão muito distantes da realidade divina mesmo, muito distantes da verdadeira experiência mística. Falar de Deus, fazer esquemas teológicos, não tem nada a ver com espiritualidade, com religiosidade. Isso é delírio. Sem a mística, o templo da igreja, o templo da eclésia, que é o próprio corpo, decai em forma cadavérica, em corpo cadavérico. É pedra imóvel. É fonte que seca, sem vida, sem alma. É importante relermos passagens evangélicas. Pedro, que é a pedra, foi eleito por Cristo Jesus para ser a pedra angular da igreja. Olha que interessante. O próprio Cristo chamou Pedro, repreendeu Pedro, dizendo: vá de retro, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Olha o paradoxo. Esse mesmo Satanás se transforma no ser que faz as alianças entre o céu e a terra. O que ele abre na terra, abre no céu. O que fecha na terra, fecha no céu. Isso está escrito no Evangelho. Esse mesmo ser que negou Cristo 3 vezes, sendo advertido que negaria 3 vezes. Mas ele se transforma depois na pedra viva. Como? Cristo ressurge após a crucificação e reencontra Pedro. E pergunta 3 vezes para Pedro: você me ama? Pedro fala: claro. Aí termina de responder, Cristo pergunta de novo: Pedro, você me ama? Ele mais comovido: sim, claro. Aí Cristo pergunta a 3ª vez. Aí Pedro se derrama em lágrimas, se derrete em lágrimas. Sim, mestre. A partir desse momento ele se torna a pedra viva através do amor, declarando que ama. Apesar de agir muitas vezes como Satanás, como adversário, negando o seu mestre. Esses são os paradoxos da espiritualidade. Decai em corpo, é pedra imóvel, não é pedra viva. É fonte que seca sem vida e sem alma. Pedro passou por essa fase, mas se tornou a pedra angular da igreja, da eclésia, porque se redimiu. Sem a mística, a religião e toda a vida espiritual da humanidade estaria limitada a códigos, dogmas, preceitos dogmáticos, ritos, modelos cosmogênicos, explicação de como o universo funciona, como se fosse um relógio, e sistemas deturpadores do universo infinito de Deus. É como querer colocar Deus, o céu, o espaço, em fórmulas. Transformar numa arquitetura rígida, com leis matemáticas. O universo é isso também, mas é muito mais do que isso. Então, nós vivemos uma doutrinação infecunda e desencantada através de religiões que só estimulam o fanatismo e a cegueira espiritual e o ódio ao semelhante. Religiões que demonizam as pessoas, que se torna cada um policial do seu semelhante,
não ama o próximo, mas vigia o próximo e enquadra o próximo. Horrível o que nós fizemos com tudo o que nós recebemos. E com Saturno em Peixes isso vai piorar muito, durante 2 anos. Um sistema fechado de pensamento, seja científico, filosófico ou religioso, deforma a percepção e a leitura da realidade. Então nós somos seres cada vez mais distorcidos em relação àquilo que somos de verdade. Deturpados. Sistema de crenças blindado. Crenças limitantes. Impermeabilidade. Então, dentro do mandala, nós temos algo terrível para resolver que é natural, é do próprio mandala astrológico. Os signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, quando tem planetas nesses signos, fazem quadratura entre si. Uma quadratura natural. O que naturalmente nos convida a uma rigidez mental, a um sistema fechado. Não é fácil dissolver isso. Anjo bom, você que é geminiano, como resolver essas quadraturas e oposições? Conta pra gente, por favor. Não é fácil, porque num primeiro momento a gente precisa, para a construção do discernimento, como foi dito algum tempo atrás, estrutura e consistência. A partir de estrutura e consistência, a gente vai alcançar a melhor possibilidade do exercício lógico. E vai dar uma forma consistente para que a nossa vida prática aconteça, do ponto de vista utilitário. Ou seja, aquilo que eu aprendi se mostra nesse mundo. Até então, esse laboratório é um laboratório reprodutível. Por isso que existem currículos, por isso que existem instituições, por isso que existem fórmulas, por isso que existem cursos online que preparam as pessoas para algumas coisas. Mas todo esse formalismo nos conduz até a porta de uma realidade que é para aquilo que de fato o humano está destinado. Enquanto a nossa mente estiver aprisionada a um pensamento mineralizado e consistência for associada a um castelo, a uma torre indestrutível, a algo que seja tão forte que é impossível de algo na materialidade destruir, essa consistência ainda não alcançou a melhor possibilidade para um pensamento vivo. Então, acontecerá uma rigidez mental. A rigidez mental que vai estar em cada tema natal qualificada, e cada um vai poder ver, nessas quadraturas de signos mutáveis. A questão é que a própria materialidade nos dá dicas para escapar a essa rigidez. Porque o próprio mundo físico, na medida em que ele se aperfeiçoa e chega minuciosamente na intimidade desnuda da materialidade, ele percebe que aquilo que a gente buscava enquanto uma consistência do tipo castelo se mostra como campos vibratórios, oscilações, vibrações, e não pequenos tijolos que constroem uma doutrina, um castelo, um currículo. E essas vibrações, na medida em que a gente chega até essa percepção e se surpreende, aonde uma coisa não é uma coisa, outra coisa, senão uma coisa pode se manifestar como duas, é o portal a partir de onde a gente pode escapar um pensamento rígido do ponto de vista mental e alcançar um pensamento de segunda ordem. Até então, a gente vai continuar refém de um pensamento do tipo torre, querendo que a vida se enquadre à nossa forma de entendê-la. Mas quando eu me aproximo da intimidade da matéria e percebo que ela é um sistema vibratório, um sistema aberto que me relaciona com o outro, independente de eu estar fechado em casa ou nas minhas ideias, precisamos nos surpreender e mudar nossa forma de estar em relação com o mundo. Porque, eventualmente, podem acontecer vibrações à minha volta que difiram da minha própria vibração. E se eu tiver razoavelmente cristalizado, estarei indisponível a essas outras vibrações, a essas outras qualidades de pensamento.
Essa indisponibilidade, essa impermeabilidade que qualifica a rigidez mental, também é a mesma rigidez que vai impossibilitar que a minha vida ganhe em extensão, ganhe em qualidade. Só quando eu abandonar essa rigidez de pensamento e a partir não mais de uma lógica e de uma razão, pensar por analogias, olha que paradoxo. A analogia é a negação da lógica. Quando numa linguagem de segunda ordem como a astrologia, eu comparo o Sol com o pai e a Lua com a mãe, isso é uma irracionalidade. Isso só poderia ser alcançado por um pensamento não racional, não lógico, senão analógico. É um pensamento de outra ordem. O pensamento por analogias, onde as coincidências não são produto do acaso, senão um entendimento da qualidade da minha vibração e com aquilo que estando naquela vibração eu me interrelaciono, me coloca numa relação viva com o pensamento. Me afasta de uma estrutura de rigidez mental. Me afasta de um estado de agnosticismo e me aproxima num estado de fidelizar com outras possibilidades, disponível à experiência de fé. Fé não é coisa de um bobão que acredita ou não. Fé é um laboratório que vai além das instituições como presentemente elas estão estruturadas. Fé é um laboratório interno, onde eu fidelizo com uma possibilidade que me visita e acredito que possa haver uma informação nela. Só que para essa experiência eu preciso decompor tudo aquilo que para mim foi ensinado como 1 mais 1 é igual a 2. Eu preciso recompor a minha relação com a vida de que as coisas não aconteçam por acaso e que de fato tudo pode ter um milagre muito pessoal e individual, e que isso não seja egóico, mas que seja um entendimento de que, da mesma forma que existem possibilidades de acesso aos nossos 5 sentidos, existam outras possibilidades à nossa volta e que diz respeito a cada um de nós, que também nos visita, só que não invade os nossos sentidos, até que nós estejamos disponíveis a abrir mão de um pensamento rígido, de uma mente cristalizada no mundo material, refém dos 5 sentidos, em favor de uma mente de natureza transcendente. Então a gente pode entender, eventualmente, o que está num evangelho como o de Tomé, onde ele diz que no reino do Pai existem 5 castelos. Que 5 castelos são esses? Será que são as casas que os 5 sentidos parcamente representam aqui nesse plano? Não sei. Talvez. Mas talvez um castelo no reino espiritual não tenha a mesma composição que os castelos que a gente compõe na Terra, que são castelos compostos por uma mentalidade, por uma mente enrijecida. Então veja o risco que a gente tem de adentrar um território desse. Porque a gente precisa não abandonar o discernimento e a racionalidade, mas, plenos dessa estrutura e consistência de um discernimento e uma racionalidade, dar um passo além. Desenvolver uma outra qualidade de elaboração. Uma elaboração completamente inusitada para quem aprendeu a acreditar que o pensamento é simplesmente uma racionalidade. Afinal de contas, a gente foi ensinado que, do ponto de vista darwiniano, o ser humano é um ser racional, é um animal racional. Agora, ser refém dessa racionalidade e acreditar que a gente seja apenas isso, também é uma armadilha. Também é uma armadilha. Mas olha que delicadeza e como a gente precisa falar para simplesmente chegar apenas à porta da onde eu posso entrar ou não. Michael Ende. Né? Michael Ende não tem o conto? Né? Da prisão, da liberdade. Eu preciso adentrar uma porta. E adentrar essa porta é uma experiência pessoal única e intransferível. É a experiência de fidelização com aquilo que pode ser. E que será na medida que eu já seja digno de vivenciá-lo. Olha que delicadeza. Então, abrir mão de uma mente rígida em favor de um não saber. Entender que um não saber é superior a um saber é quase que uma impossibilidade, né? Parece uma loucura, parece um surto psicótico. Mas um não saber é o próprio estado de permeabilidade, de disponibilidade, que pode fazer com que algo venha em meu auxílio, para que essa cadaverização do pensamento não seja um fato,
né? Mas apenas numa microestrutura para eu entender uma estrutura maior, uma estrutura que é consistente do ponto de vista vibratório, não do ponto de vista material. Beleza, Angel? Uma possibilidade, né? Obrigado. Obrigado a você. Para complementar o que o anjo bom nos trouxe dos céus, a gente aconselha vocês consultarem a obra O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde Max Heindel explica que a nossa mente ainda está no estado mineral de desenvolvimento. Então, o nosso pensamento ele tende a uma mineralidade, portanto, ele é quase físico, por isso que é duro. Por isso que a gente fala, puxa, aquela pessoa é cabeça dura, porque ela pensa de forma mineral. O olhar unilateral, afunilado e obtuso produz um tipo de miopia espiritual, fecha as portas para os milagres da vida. A vida fica horrorosa, fica um deserto. Entorpecimento da consciência, escuridão, Saturno em peixes. O discurso eletrizante dos líderes das trevas que estão em todo lugar hoje, principalmente na mídia e principalmente nas religiões populares, pobre dos pobres. E nas mídias sociais. Muito bem, doutora Cristiana. A força de arrastamento da argumentação envolvente pode encantar e desencaminhar almas simplórias. O problema de ser ingênuo e frágil. Você é facilmente capturável pelo lobo. Fanatismo, cegueira espiritual, intolerância, ódio atávico, ou seja, um ódio ancestral, ódio entre raças, que nós estamos assistindo agora no Oriente Médio. Todo tipo de ódio que tem uma história, uma ancestralidade, uma genética. Vem dos nossos avós, atávico. O poder de sedução da argumentação pode sequestrar o pensamento, principalmente daqueles que não têm discernimento, e eclipsar esse pouco discernimento que a pessoa tem. O pouco que ela tem lhe será tirado. Templo é dinheiro. Então, nós não cansamos de falar mal do sistema capitalista que atingiu até as religiões. Tudo tem que dar lucro. O ser humano, a alma do ser humano virou moeda. Manipulação do sagrado com propósitos mercenários e interesseiros. Com Saturno em Peixes, a sujeira desses movimentos falsamente espirituais virão à tona. O esgoto espiritual vai ficar ao relento. Todo mundo vai sentir o cheiro. E Nietzsche já previu isso, grande Nietzsche profeta. No Ocidente, vai chegar um momento que até o espírito vai feder. Quem busca soluções fáceis alimenta o lucro dos golpistas. Lógico. Eu quero um remédio que me faça emagrecer, eu quero um remédio que me faça ser bonzinho, eu quero um remédio que me faça evoluir espiritualmente. Eu quero um remédio que faça a minha alma brilhar. Meu Deus do céu, que tolice! A sabedoria dos homens é loucura para Deus, está escrito. Se você busca sabedoria entre os homens, você só vai encontrar loucura. Se a vossa justiça, olha o que Cristo diz, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, olha o radicalismo, entrareis no reino dos céus. Se o seu conhecimento for meramente acadêmico, formal, dos escribas e fariseus, for farisaico, os portais do céu se trancarão para você. Saturno em Peixes propõe uma tarefa heróica à humanidade, extrair do sofrimento lições redentoras. Maria Gabriela, você tem Saturno na casa 10.
Como é que eu extraio do sofrimento uma experiência que possa me salvar e não me torne um reclamento? Como sair do âmbito da pessoa chata, desencantada com a vida e ter uma ação proativa, produtiva no núcleo, no epicentro do sofrimento? Como é que eu encontro forças para reagir a esse tsunami do sofrimento? Perceber que a vida é mais do que esse sofrimento, que é mais do que essa existência material, e ver propósito nas coisas. Eu acredito que quando você é convidado a sofrer, é uma enorme oportunidade para você conhecer a si mesmo, conhecer o seu orgulho, conhecer a dimensão da sua vaidade e da onde você está sendo frustrado, de que lugar que você está sendo frustrado. Né? Então, as lições são redentoras na medida em que você topa o sofrimento. E não queira fugir dele, mas olhe para ele como um mestre, como um grande mestre que está ali oportunizando uma possibilidade de você olhar para o céu. Obrigado, Maria Gabriela. São Paulo. Olha o que São Paulo me diz. A vida de São Paulo é uma loucura. Ele perseguia os cristãos, depois ele foi o maior divulgador do cristianismo, principalmente no Ocidente, porque ele tinha dupla nacionalidade. Na verdade, o mais importante é que ele tinha nacionalidade romana, o que de alguma forma abriu as portas para ele pregar na Europa. Eu transbordo de júbilo em meio a todas as minhas tribulações. Imagina, ele sentia júbilo. Estava apanhando e estava em estado gozoso de alma, porque estava sofrendo pelo Cristo. Não é impressionante isso? Então, complementando o que a Maria Gabriela disse, em meio ao sofrimento, eu tenho que ter força interior para proclamar em voz alta: eu confio de corpo e alma na divina providência. Esse é o segredo. Tio Jacques, você parece que tem alguma pergunta. Tem? Estou sentindo um formigueiro em você. Eu lembrei, no começo da aula, das suas colocações sobre São Pedro, de uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que Pedro ficou de tal maneira poderoso, que quando ele se dirigia a algum vilarejo, alguma cidade, os doentes se enfileiravam no caminho que ele passaria, porque a sombra dele curava os doentes. Eu fiquei me perguntando, que ser é esse em que as sombras são capazes de curar? Eu acho que, se a gente olhar também no sentido simbólico, porque ele converteu as próprias sombras em luz, quando afirmou 3 vezes que amava o Cristo. Que lindo. Eu posso complementar? Vem cá, querido. Doutora Cristiana quer dar uma palavrinha. A hora que a Gabi falou sobre o sofrimento, foi muito boa a fala dela, me veio à mente um livro que eu li recentemente, que é do autor chamado Pietro Baldi, chama Por que Sofremos? Então, Desculpa, Cris, é Huberto Roden. Desculpa, é o Huberto Roden, isso mesmo. Huberto Roden, Por que Sofremos? Um filósofo. Então, ele descreve que o sofrimento ele faz parte da vida. A gente vem no mundo e faz parte sofrer. A gente não pode lutar contra o sofrimento. Esse sofrimento ele é purificador. Então, se a gente encara as provas que vêm, que nos fazem sofrer, como há uma lição que a gente tem que passar por elas, e tudo bem, e vamos aprender, e vamos fazer do limão uma limonada, aceitar o sofrimento como provações, porque somos seres imperfeitos e precisamos do sofrimento para evoluir.
Às vezes vamos corrigir vícios que trazemos de outras encarnações. Faz parte o sofrimento da vida. A questão, que nem ele descreve no livro, é um livro curto, simples, muito fácil de ler, que vale a pena. A questão é como passar por esse sofrimento. Você pode passar por esse sofrimento se afundando, sofrendo demais, se aniquilando, ou você pode passar por esse sofrimento de uma maneira criativa. É 8 ou 80, não tem meio termo. Quando está sofrendo, igual ninguém fica. Ou você vai para cima ou vai para baixo. Obrigado, Cris. Mais alguma questão? Tranquilo? Pessoal, muito obrigado pela participação. Gabi, Cris, Angel e todos vocês. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.